Marido deixou esposa grávida e morando na rua. Se vira. Anos depois ela virou uma empresária de sucesso e o encontrou pedindo esmolas na rua. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de qual cidade você está assistindo essa história. Maria Helena acorda com um sorriso no rosto, sentindo a luz suave do sol tocar o seu rosto. Seus 6 meses de gravidez estão completos, e embora as noites tenham sido longas e cansativas, ela nunca se sentiu tão viva. O calor do amor por seu filho cresce a cada dia, e ela já se imagina o tempo todo segurando o pequeno Lucas nos braços. A barriga de 6 meses de gravidez parece ser um milagre, um lembrete constante do que está por vir. Ela levanta da cama com um movimento tranquilo, indo direto para a cozinha. Decidiu que hoje seria especial. Prepara um café da manhã caprichado para Ricardo, seu marido. As croissants quentinhas, a caneca de café forte e até mesmo aquele suco de laranja fresquinho. Ele merece, pensava Maria Helena. Embora a vida não tenha sido fácil para o casal, eles sempre haviam enfrentado juntos. Agora, ela sente uma esperança renovada no coração, aguardando o momento em que Ricardo entrará pela porta, abraçando-a e dizendo que tudo vai dar certo. Mas algo está errado, algo no ar, algo que Maria não consegue identificar de imediato. Ela vai até o quarto, esperando que Ricardo esteja ali, mas as gavetas estão vazias. O guarda-roupa, antes cheio de roupas e objetos, está agora despojado. Um frio percorre sua espinha, enquanto o silêncio se torna insuportável. Maria sente uma tensão crescente, o sorriso desaparecendo aos poucos. Ela encontra o bilhete sobre a mesa, cuidadosamente dobrado. O papel, agora amassado, tem a caligrafia de Ricardo, mas as palavras não podem ser mais cruéis. Me desculpe, mas não posso mais continuar. As dívidas são muitas. Se vira. Não me procure. A dor toma conta de Maria de imediato. As lágrimas surgem em seus olhos sem aviso e ela tenta entender o que aconteceu. Como Ricardo, o homem que jurou estar ao seu lado, poderia simplesmente a abandonar assim, sem mais nem menos? Ela olha para o bilhete várias vezes, esperando que ele se altere, que as palavras se tornem diferentes, mas não há nada que possa mudar aquilo. A campainha toca e Maria não consegue compreender o que está acontecendo. Quando abre a porta, um homem desconhecido, acompanhado de um oficial de justiça, entra sem pedir permissão. Ele se apresenta como o proprietário do apartamento. São 6 meses de aluguel atrasado, diz ele, com uma frieza assustadora. Vou precisar que você saia agora. O mundo de Maria Helena começa a ruir de uma forma que ela jamais imaginou. Ela tenta explicar, tenta mostrar que a situação não é tão simples, mas as palavras falham. O medo, a raiva, a frustração se misturam, formando uma tempestade que ela não consegue controlar. Sem o marido, sem dinheiro, sem casa, como ela chegaria até o fim do dia? E o pior de tudo, ela está sozinha, grávida, sem apoio. Desesperada, Maria tenta ligar para Ricardo, mas o número está fora de serviço. O telefone em sua mão se torna um peso insuportável e ela o deixa cair no chão. Ele não está mais lá, nem fisicamente, nem emocionalmente. Ela sai apressada, sem saber o que fazer, se dirigindo até o banco. A sensação de sufocamento cresce a cada passo. Ao chegar ao caixa, ela tenta desesperadamente acessar a conta conjunta que tinha com Ricardo. A resposta do atendente é devastadora. A conta está zerada. Não há nada. Não há mais dinheiro. Nada que a sustente. Nada que a proteja. Maria vai para casa, ou pelo menos o que costumava ser sua casa. Aquele apartamento vazio a engole. Ela olha ao redor, sentindo a ausência de tudo o que era. Os móveis estão ainda lá, mas não há vida. Não há um toque de carinho, só solidão. Com uma mala de roupas e sua barriga, ela se senta no chão. As lágrimas não param de cair. Ela não sabe o que fazer. A noite chega sem misericórdia, fria e silenciosa. Maria tenta dormir, mas não consegue. Ela fica acordada, deitada no chão, sentindo-se perdida, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Maria Helena, com sua barriga de 6 meses, é deixada sozinha no vazio.
O futuro que ela imaginava ter com Ricardo ao seu lado, com um filho no colo, desmorona diante de seus olhos. Ela não sabe o que fazer, mas sabe que precisa continuar. Porque mesmo sem saber, ela carrega algo muito maior dentro de si. A promessa de um novo ser, de uma nova chance. Mas aquela mulher assustada, que chora sozinha no escuro, ainda tem muito a aprender. O que será dela agora? Como seguir em frente, quando tudo o que ela conhecia desabou? Maria acorda com os primeiros raios de sol atravessando as frestas da janela. A luz não a aquece, não a conforta. Ela se espreguiça lentamente, sentindo o peso da noite mal dormida em seus ossos. O que resta de sua esperança parece tão pequeno quanto a mala com suas roupas que está ali, ao lado da cama. Ela olha para a barriga, para a vida que cresce dentro de si, e se pergunta o que será dele, de Lucas, o filho que ela já ama tanto e que ainda nem nasceu. O apartamento vazio é um reflexo da sua alma despedaçada. Não há mais lugar para ela ali, não há mais espaço para sonhos. No entanto, Maria se ergue, arruma a mala e sai, com os olhos vermelhos e a mente tumultuada. Ela anda pelas ruas sem saber exatamente para onde vai, mas o caminho parece o mesmo, sem fim, sem saída. Ao passar pela praça, ela se senta no banco, sua única companhia sendo o silêncio. Olha para as mãos, sentindo o vazio de tudo o que foi perdido. Seu pensamento se volta para as amigas, aquelas com quem compartilhou risos, segredos e sonhos. Maria tenta ligar para elas uma por uma, em busca de um fio de apoio, mas a resposta é sempre a mesma. Desculpe, Maria. Não dá. Não há espaço para ela em suas vidas. Elas se esquivam, como se a sua dor fosse um fardo que não querem carregar. As mensagens de carinho que ela uma vez recebia parecem ter se dissipado no vento, levadas pela realidade implacável da solidão. O estômago de Maria começa a roncar, e ela percebe o quanto a fome a consome, mais do que a falta de tudo o que tinha. A necessidade de alimento é mais urgente do que qualquer outra coisa agora. Ela decide vender a única coisa de valor que lhe resta, sua aliança de casamento. Não se importa com o que isso significa. A sobrevivência vem primeiro. Vai até um joalheiro com o coração apertado e troca o símbolo de uma vida que, se foi por algumas notas que ela espera, vão lhe garantir algum sustento. Com o dinheiro em mãos, ela compra um pouco de comida, mas sua fome é tão grande, tão profunda, que parece que nada vai saciá-la. Ela come o que pode, mas é como se seu corpo estivesse apenas preenchendo o vazio físico. Seu espírito continua oco, sem rumo. Ela caminha pela cidade, sem destino, sem saber como continuar. Quando o cansaço finalmente toma conta, Maria se encontra na porta de uma pousada simples, uma pequena construção esquecida entre tantas outras. Seu corpo vacila e ela cai, desmaiada de fome e exaustão, sobre o degrau de entrada. Não há mais forças para se manter de pé. A última esperança parece se esvair, até que uma voz a chama. Dona Zifa, a proprietária da pousada, se aproxima com a preocupação estampada no rosto. Ao vê-la caída, a mulher mais velha age rapidamente, chamando um médico e pedindo ajuda. Maria, ainda desorientada, é levantada com carinho por Dona Zefa, que a coloca em uma cama simples, mas confortável. Dona Zefa não faz perguntas, não faz julgamentos. Ela apenas cuida como uma mãe faria, e isso é tudo o que Maria precisa naquele momento. Enquanto se recupera, Maria reflete sobre sua vida. Lembra-se do dia em que conheceu Ricardo, o homem que um dia jurou ser seu porto seguro. Ela revê os sinais, os pequenos detalhes que ignorou, as mentiras que se repetiam, os momentos em que ele mostrava sinais de que estava indo por um caminho errado. Mas Maria preferiu acreditar que tudo se resolveria. Ela não sabia que estava se preparando para a maior decepção de sua vida. Dona Zefa, com sua sabedoria silenciosa, vê o vazio nos olhos de Maria e sabe que ela precisa de mais do que um teto. Ela precisa de uma chance. A mulher mais velha oferece-lhe um trabalho na pousada, em troca de um quarto nos fundos, e Maria, sem hesitar, aceita. Não há glamour nisso, não há orgulho. Só a necessidade de sobreviver, de continuar vivendo por seu filho, que agora é a única coisa que a mantém firme.
A cada dia que passa, Maria sente a dor da perda um pouco mais atenuada, mas ainda assim, o peso da solidão a acompanha. Ela vai trabalhando, ajudando Dona Zefa na limpeza, no atendimento aos hóspedes, fazendo o possível para passar o tempo. Mas seu coração está longe, preso a um homem que a deixou, a uma vida que se foi, a um futuro que ela não sabe mais como construir. E então, em uma tarde qualquer, quando o sol começa a se pôr e a casa da pousada se acalma, Maria senta-se em um canto, observando o céu que parece se abrir em tons de laranja e rosa. É ali, naquele instante de quietude, que ela toma uma decisão. Vai lutar. Vai lutar por Lucas, por ela mesma. Mesmo sem saber como, mesmo sem ter forças, ela sabe que não pode desistir. O mundo pode ter desabado ao seu redor, mas ela ainda carrega uma vida dentro de si, e isso é tudo o que ela precisa para começar de novo. A jornada de Maria está apenas começando, e apesar de todos os ventos contrários, ela finalmente encontra em si mesma a coragem para recomeçar. Ela não sabe o que o futuro reserva, mas uma coisa ela tem certeza. Não será mais uma mulher com medo de dar os passos necessários para reconstruir sua vida. Ela tem uma razão para lutar, e essa razão é tudo. O mês de março traz consigo a promessa de uma mudança. Maria já não é mais a mulher frágil e desesperada que acordou em um apartamento vazio, com o coração partido e a alma dilacerada. Ela se vê transformada, mesmo que a dor ainda a acompanhe como uma sombra. Dona Zefa, com sua paciência silenciosa e seu coração acolhedor, tem sido mais que uma amiga para Maria, tem sido uma mãe. E quando a mulher mais velha percebe que Maria já começa a se recuperar fisicamente, ela começa a olhar para o futuro de maneira diferente, como quem enxerga uma chama fraca, mas viva, pronta para brilhar. No dia 25 de março, quando o céu ainda está tingido de azul escuro, o dia que Maria tanto temia, finalmente chega. As contrações começam durante o expediente na pousada. Ela tenta ignorá-las, mas a dor cresce a cada minuto, e o ritmo das ondas que a percorrem se torna implacável. Dona Zefa percebe imediatamente e, sem hesitar, a leva para o hospital público mais próximo. O hospital é caótico, como todos os hospitais públicos que Maria já havia visitado antes. O cheiro de desinfetante e o som de pessoas gritando se misturam em uma dança frenética, mas Maria está em um transe. Só consegue pensar em Lucas, o filho que está por vir, e em como ela jamais imaginou viver esse momento tão solitária, sem Ricardo, sem ninguém para segurá-la, para dividir o medo, a dor e a alegria. O parto é rápido, muito mais rápido do que ela imaginava, e a dor a atinge com uma intensidade que ela não poderia ter previsto. Mas quando o choro de Lucas preenche a sala, tudo muda. É como se o mundo tivesse parado. Ela olha para ele, e o peso da dor se dissolve em uma onda de amor tão profunda, tão intensa, que ela mal pode acreditar no que está acontecendo. Aquele bebê com a pele vermelha e o olhar assustado é tudo o que ela tem agora. E ela o ama com uma força que é mais forte que qualquer dor, que é mais forte que qualquer sofrimento. Dona Zefa está ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão, oferecendo palavras de consolo. Ela se torna, naquele momento, o apoio que Maria nunca soubera que precisava. A mulher mais velha observa, emocionada, a transformação de Maria em mãe, e percebe que ela tem dentro de si uma força que nunca imaginou ser possível. Maria está finalmente renascendo. Com o tempo, Maria improvisa um berço para Lucas, uma caixa de papelão forrada com panos que ela encontra na pousada. Não é nada luxuoso, mas é o que ela tem. E naquele momento, isso basta. Ela olha para o pequeno ser humano que está nos seus braços e sorri, entre lágrimas e sorrisos, como se o próprio universo estivesse se curvando diante dela. A primeira noite como mãe solo é um misto de exaustão e felicidade pura. Ela fica acordada durante a noite, olhando para Lucas enquanto ele dorme, maravilhada com o milagre de tê-lo em seus braços. O que quer que tenha sido perdido, o que quer que tenha sido destruído, agora parece irrelevante. Lucas é tudo o que ela precisa, e a sua existência traz uma luz em meio à escuridão.
Dona Zefa, com o olhar carinhoso e a presença tranquila, se torna uma segunda mãe para Maria e para Lucas. Ela ajuda a cuidar do bebê, ensinando Maria a ser mãe, a lidar com as necessidades do pequeno, a dar-lhe tudo o que ele precisa para crescer forte e saudável. Maria sente uma gratidão imensa por Dona Zefa. É como se ela tivesse sido enviada de algum lugar para ajudá-la a encontrar o caminho de volta para si mesma. Ela não sabe como agradecer por tudo o que a mulher fez por ela, mas sabe que, sem ela, as coisas teriam sido muito mais difíceis. A vida vai seguindo seu curso, e Maria, mesmo em meio a todos os desafios de ser mãe solo, vai se acostumando à nova rotina. Lucas cresce de forma saudável e feliz, e a cada dia, ela se apaixona mais por ele. Cada sorriso, cada movimento, cada gesto que ele faz, enche seu coração de amor e de força. Maria se vê pela primeira vez em muito tempo, plena. O trabalho na pousada vai se tornando mais pesado com o tempo, mas Maria não se importa. Ela aceita o cansaço, porque sabe que está fazendo o melhor para o seu filho. Ela não tem mais medo de ser sozinha. Com Lucas em seus braços, ela tem tudo o que precisa para ser forte. Mas ainda assim, há momentos de solidão. Às vezes Maria se pega pensando em Ricardo, perguntando-se como ele poderia ter feito aquilo com ela, perguntando-se como ele poderia ter virado as costas para a família que estavam construindo. Ela sabe que, por mais que a dor exista, ela precisa seguir em frente. Ela precisa mostrar para Lucas que a vida pode ser dura, mas que com amor, ela sempre vale a pena. E é assim, em meio a desafios, superações e descobertas, que Maria Helena começa a entender o verdadeiro significado de ser mãe. Ela descobre forças que nunca soubera que tinha, e sua vida, que um dia parecia despedaçada, começa a ganhar uma nova forma. Lucas, com seu sorriso inocente e os olhinhos brilhantes, é tudo o que Maria precisa para seguir em frente. Ele é a razão para ela acreditar que, apesar de tudo, ainda há muito para viver, para aprender, para construir. O amor entre mãe e filho é mais forte do que qualquer dor. E Maria finalmente se dá conta de que o futuro, mesmo incerto, está ao alcance de suas mãos. Maria já estava acostumada com a rotina. Acordava cedo, fazia o café da manhã, cuidava de Lucas, trabalhava na pousada. E à noite, quando o cansaço parecia sufocá-la, ainda encontrava forças para cantar uma canção de ninar para seu filho, embalando-o até que ele adormecesse. Cada momento ao lado dele era uma dádiva, e apesar das dificuldades, Maria se sentia mais forte, mais completa. Ela havia encontrado um propósito novo, algo muito maior do que ela mesma. Mas algo além disso começava a nascer dentro de Maria, uma habilidade que ela não sabia que possuía. Tudo começou com um simples concerto. Um hóspede da pousada pediu-lhe que ajustasse o uniforme que usava para trabalhar. Maria, com suas mãos calejadas de tanto esforço, tentou. A princípio não sabia muito bem o que estava fazendo, mas ao olhar os retalhos e as linhas, algo em seu interior a guiou. Ela costurou o uniforme com precisão, mais do que esperava. Quando o hóspede a elogiou, a sensação de reconhecimento a tocou de maneira inesperada. Algo dentro dela se acendeu. O talento, que antes estava adormecido, começou a se manifestar. Maria começou a fazer ajustes em outras roupas. A cada peça que ela transformava, ela sentia uma chama de confiança crescer dentro de si. Seu olhar estava mais atento aos detalhes e suas mãos pareciam se mover com uma destreza que ela nunca soubera que tinha. Começou a usar as poucas economias que tinha para comprar tecidos baratos. Costurava nas horas vagas, quando Lucas estava dormindo ou sendo cuidado por Dona Zefa. Suas noites, que antes eram preenchidas com o peso das inseguranças, agora eram dedicadas à arte da costura. Mas não parou por aí. A cada novo trabalho, Maria foi se apercebendo de que seus olhos estavam mais afiados, sua criatividade mais aguçada. Ela descobriu que tinha uma verdadeira paixão pela costura. E não só isso, ela tinha um talento natural. A costura começou a ser mais do que uma maneira de ocupar seu tempo, mas uma maneira de recomeçar sua vida. Cada linha, cada costura era uma forma de construir algo novo.
Era uma maneira de se reconectar com sua essência, de encontrar um caminho para sua independência. Quando Lucas completou seu primeiro ano de vida, Maria estava mais forte do que nunca. Ela tinha uma habilidade que antes não sabia que possuía, e estava determinada a usá-la para criar uma vida melhor para ela e seu filho. Mas, como sempre, a vida tem um jeito de nos testar. Uma hóspede, uma mulher elegante e sofisticada que se hospedara na pousada, elogiou o trabalho de Maria e pediu-lhe para fazer ajustes em um vestido de festa. Maria ficou surpresa com o pedido, mas aceitou o desafio. O vestido era de seda fina, delicado, e Maria sentiu um frio na barriga quando o viu pela primeira vez. Nunca havia trabalhado com um material tão precioso. Ela pensou que talvez fosse um erro, que talvez a mulher não gostasse do resultado. Mas no final, o vestido ficou impecável. A hóspede ficou encantada e, em um gesto generoso, indicou o trabalho de Maria para outras pessoas. Foi ali, naquele momento, que Maria entendeu o que estava acontecendo. Ela não estava mais apenas fazendo ajustes em roupas de hóspedes. Ela estava começando a construir algo. Talvez não fosse muito, talvez fosse apenas um pequeno começo, mas para ela, aquele vestido era o primeiro passo de muitos que ela daria. Dona Zefa a observava de longe com um sorriso discreto. Ela sabia o quanto Maria tinha se esforçado, o quanto ela havia lutado para chegar até ali. Dona Zefa sempre soubera que a jovem mãe tinha algo grandioso dentro de si, mas Maria precisava descobrir isso por si mesma. Ela precisava acreditar que merecia. E agora, Maria começava a acreditar. Ela foi para a biblioteca pública e pediu ajuda. Com livros de costura em mãos, começou a estudar, a aprender mais sobre técnicas, sobre o mercado, sobre como criar roupas que não fossem apenas funcionais, mas também belas. Maria sabia que sua vida estava começando a mudar. Sabia que o que ela estava criando não era apenas uma pequena coleção de roupas, era um futuro. E mais importante, ela sabia que Lucas poderia crescer vendo sua mãe construir algo com suas próprias mãos. Entre as tarefas diárias na pousada e os cuidados com Lucas, Maria começou a fazer seus primeiros trabalhos de costura. Os clientes eram poucos, mas ela sabia que o boca a boca faria o resto. Ela não esperava que fosse fácil, mas o que ela não sabia era que com cada peça que criava, sua confiança se expandia. Cada novo trabalho a aproximava mais do seu objetivo. Um dia, poder sustentar a si mesma e ao seu filho com o talento que agora despertava com tanta força. No entanto, nem tudo era simples. A vida ainda tinha suas dificuldades. Maria passava noites em claro, tentando conciliar a costura e os cuidados com Lucas. Havia momentos em que ela se sentia exausta, quando o peso das responsabilidades parecia esmagá-la. Mas então, ela olhava para seu filho, adormecido no berço improvisado, e sentia uma força indescritível dentro de si. Ele era sua razão para continuar, sua razão para lutar, e a cada sorriso dele, Maria se lembrava de que sua vida, por mais dura que fosse, tinha um propósito maior. Foi em uma tarde cinza de outono que, pela primeira vez, Maria se sentiu reconhecida. Uma cliente importante, que havia se encantado com seu trabalho, indicou seu nome para um amigo que possuía uma pequena loja. Quando a oportunidade de vender suas primeiras peças em uma loja parceira surgiu, Maria quase não acreditou. Mas, finalmente, ela sabia que algo maior estava acontecendo. Ela já não estava mais na escuridão, não estava mais perdida. Cada fio de tecido, cada ponto dado à mão, estava levando-a a um lugar onde ela jamais imaginou chegar. O futuro estava em construção, e com ele, Maria sentia pela primeira vez em sua vida que era capaz de realizar os sonhos que uma vez pareciam impossíveis. O dia em que Maria recebeu a notícia de que suas roupas seriam expostas na loja parceira foi um dos momentos mais emocionantes da sua vida. Ela estava no pequeno quarto nos fundos da pousada, olhando para Lucas, que brincava com seus brinquedos improvisados, quando o telefonema chegou. Era a dona da loja, uma mulher que parecia genuinamente encantada com o trabalho de Maria. "Suas peças são incríveis", ela disse, com a voz vibrante. "Eu quero que você tenha um espaço aqui."
Vamos começar com uma pequena exposição, mas acredito que sua marca tem potencial para crescer. Maria ficou sem palavras por um momento. O chão parecia ter sumido debaixo dos seus pés, mas foi uma sensação boa, como se ela tivesse finalmente dado o primeiro passo em direção a algo maior. Não era muito, mas era o começo. O começo de algo que ela tanto desejava, mas que nunca ousou imaginar tão real. Ela olhou para Lucas, que a observava com curiosidade, e pensou: agora sim, vou fazer por nós dois. Nos dias seguintes, Maria trabalhou mais do que nunca. As horas na pousada ficaram mais longas, pois, além de continuar suas obrigações diárias, ela também se dedicava às suas costuras. Entre um atendimento e outro, entre os risos e as conversas com os hóspedes, ela cortava, alinhava, costurava. Seus dedos, já calejados de tanto esforço, se moviam com mais precisão, como se a própria arte de costurar tivesse se tornado uma extensão de sua alma. Ela não sentia mais o peso do cansaço. Ao contrário, o trabalho a enchia de uma energia nova. Dona Zefa, sempre atenta, observava com um sorriso de aprovação. Ela sabia que Maria estava tomando as rédeas da própria vida e não era mais uma simples sobrevivente. Ela estava se tornando uma mulher determinada, uma mãe lutadora, uma empreendedora em sua própria essência. Mesmo com todas as dificuldades que a vida ainda lhe impunha, Maria começava a entender o que significava realmente lutar por um sonho. Quando chegou o dia da exposição, Maria não tinha mais uma simples mala de roupas para carregar. Ela levou consigo sua primeira coleção, algo que ela própria havia criado com muito suor e lágrimas. Era um misto de peças delicadas, de vestidos e blusas, simples, mas com um toque único de sua personalidade. E ali, naquele momento, no salão da loja, Maria Helena viu pela primeira vez seu nome sendo falado com admiração. As pessoas olhavam as peças com interesse, as tocavam, discutiam os detalhes. Maria sentiu uma onda de nervosismo misturada com um profundo orgulho. Ela estava ali no centro de tudo, e seu trabalho estava sendo reconhecido. Quando as primeiras vendas começaram a acontecer, Maria não sabia como reagir. Ela sentiu uma alegria imensa, mas ao mesmo tempo uma humildade enorme. Ela estava apenas começando, e sabia disso. Mas o sucesso da exposição não veio sem desafios. Os dias seguintes foram intensos. Maria, que antes se dedicava integralmente à pousada, agora precisava dividir seu tempo entre o trabalho na loja, a costura e os cuidados com Lucas. Houve momentos em que a exaustão quase a venceu, quando ela sentiu o peso da responsabilidade bater mais forte, e a dúvida invadiu sua mente. Será que isso tudo vai dar certo? Mas então, ela olhava para Lucas, com seus olhos brilhando de curiosidade e confiança, e ela sabia que não poderia voltar atrás. Maria também começou a se reaproximar do que a vida lhe oferecia. As amigas que antes haviam se afastado começaram a perceber sua força e coragem. Uma ou outra ainda se aproximava, oferecendo palavras de apoio, mas Maria já não estava mais na mesma posição de antes. Ela havia mudado, se reinventado. Não se tratava mais de quem a ajudaria ou de quem a julgaria. Ela era a própria força que ela precisava, e isso a tornava mais poderosa do que qualquer ajuda externa. Enquanto isso, Lucas começou a ir para a escola já com 4 anos. Maria não podia deixar de sentir um aperto no coração ao vê-lo indo pela primeira vez, com seu mochilinha nas costas, acenando para ela com um sorriso confiante. Ele parecia tão certo de si, tão pequeno, mas já tão pronto para o mundo. Ela olhou para ele e soube, com uma certeza avassaladora, que ele também era a razão pela qual ela não podia falhar. Ela não queria que ele crescesse em um mundo onde a insegurança, o medo e a fraqueza fossem os guias. Ela queria que ele soubesse que sua mãe sempre fora uma guerreira. À noite, quando Maria voltava para o pequeno quarto nos fundos da pousada, ela sentia uma paz imensa ao ver Lucas fazendo suas lições de casa no cantinho do ateliê improvisado. Ele não entendia o que ela estava criando, mas sabia que aquilo era importante. Ele sentava-se ali quieto, e Maria se perguntava se ele entendia o poder das pequenas coisas. Cada ponto de costura, cada peça de roupa que ela criava, estava sendo construída por amor.
E Lucas, com seu olhar inocente, já sabia que o amor é a maior força que existe. O trabalho na pousada foi ficando mais leve para Maria com o tempo. Ela começou a ganhar cada vez mais clientes, especialmente após uma reportagem do jornal local que a destacou. A história de uma mãe solo que, contra todas as expectativas, estava criando uma nova realidade para si e seu filho, tocou as pessoas. O jornal fez uma matéria sobre como Maria, com suas mãos habilidosas, estava criando um ateliê que já se tornava uma pequena referência no bairro. Maria sentiu um orgulho imenso ao ver seu nome sendo mencionado, mesmo que modestamente na reportagem. Mas ela sabia que aquilo era só o começo. Ela não queria ser apenas uma mãe que sobrevivia. Ela queria ser a mulher que inspirava outras mulheres a acreditarem que era possível recomeçar, mesmo quando tudo parecia perdido. O primeiro degrau foi dado, e embora Maria soubesse que ainda havia muito a ser feito, ela sentia que estava no caminho certo. Cada venda, cada cliente que se apaixonava por suas peças era uma vitória. Ela começava a perceber que estava criando uma base sólida para um futuro mais promissor. Ela sorriu, sentindo uma onda de gratidão inundar seu peito. Eu e Lucas temos um futuro. Eu sei disso agora. Maria nunca imaginou que um dia teria uma loja própria. Quando pensava no futuro, não via grandes riquezas ou luxos. Ela apenas desejava ser capaz de dar a Lucas uma vida mais tranquila, longe das inseguranças que a perseguiam desde a infância. Mas a vida, como sempre, a surpreendia de formas que ela nunca havia planejado. O caminho até aqui não foi fácil, mas ao olhar para tudo o que ela havia conquistado até aquele momento, ela não conseguia deixar de se sentir orgulhosa de si mesma. Sua primeira coleção havia sido um sucesso, e depois da exposição na loja parceira, a procura por suas peças aumentou de maneira significativa. Cada vez mais, Maria recebia pedidos, e ela sabia que não podia mais continuar trabalhando em um ateliê improvisado. O próximo passo era grande. A decisão de abrir sua própria loja não veio de maneira impulsiva, mas com a certeza de que seu sonho estava ao alcance das mãos. Ela precisava voar, precisava acreditar no que havia construído. Com as economias de meses de trabalho árduo, Maria deu o passo decisivo. Encontrou um pequeno espaço em um shopping popular. Não era uma loja grande nem luxuosa, mas era o suficiente para ela começar. Com a ajuda de Dona Zefa, que sempre acreditou nela, Maria montou a loja, colocando cada peça com carinho, cada detalhe com dedicação. Era sua primeira loja própria, o lugar onde sua marca finalmente teria um rosto, onde ela seria capaz de mostrar ao mundo o que ela era capaz de criar. A inauguração foi simples, mas para Maria foi um sonho que se tornava realidade. Quando ela abriu as portas da loja pela primeira vez, sentiu o coração bater mais rápido. Lucas estava ali ao seu lado, de mãos dadas com ela, como quem já entendia o significado daquele momento. Ele tinha apenas 5 anos, mas já parecia tão confiante, tão orgulhoso da mãe, que ela se sentiu mais forte do que nunca. O nome da marca era simples, mas carregava um significado profundo. Maria Helena, moda que abraça. Não era apenas sobre roupas, mas sobre acolher cada mulher, sobre dar a elas a sensação de que podiam ser quem quisessem ser, sem medo de julgamentos. Maria queria criar peças que não apenas vestissem o corpo, mas que abraçassem a alma. Afinal, ela sabia melhor do que ninguém como é sentir-se perdida, sem direção. E queria que suas roupas fossem o abraço acolhedor que ela sempre buscou. O primeiro mês foi difícil. As vendas não eram grandes, mas o que mais importava era que as pessoas começavam a notar sua loja. Cada cliente que entrava, cada sorriso de reconhecimento, era uma pequena vitória. A loja não estava apenas vendendo roupas, estava oferecendo algo que Maria nunca teve: a sensação de pertencimento, a segurança de um espaço onde todas eram bem-vindas. Lucas se tornava cada vez mais presente na loja, correndo pelo espaço enquanto Maria trabalhava. Ela o ensinava de forma simples sobre o que era necessário para criar algo. Ele adorava ver a mãe costurando e ajeitando as roupas, com a precisão e a graça de uma mulher que havia aprendido a confiar em si mesma. Cada vez que ele se sentava em seu cantinho, fazendo suas lições de casa enquanto Maria atendia as clientes,
ela sentia um orgulho silencioso se expandindo dentro de si. Ele era o combustível que ela precisava para continuar. O negócio, embora ainda pequeno, começou a crescer aos poucos. Maria sabia que precisava investir, mas não tinha muito. Mesmo assim, comprou seu primeiro carro, uma pequena van usada que ajudava a transportar materiais e, eventualmente, até algumas peças para clientes. Não era um carro novo, mas era seu, e isso bastava. Cada pequena conquista parecia um grande salto para ela. E quando realizou seu primeiro desfile de moda, Maria teve a certeza de que estava no caminho certo. Ela olhou para as modelos, que usavam suas criações com confiança, e viu o reflexo do que ela queria para o futuro. Mulheres fortes, confiantes, livres. O desfile, realizado em um pequeno espaço comunitário do shopping, foi simples, mas cheio de emoção. Dona Zefa estava lá na primeira fila, sorrindo e aplaudindo, como sempre. A inauguração da loja e o desfile foram marcos importantes na jornada de Maria, mas ela sabia que ainda havia muito a fazer. A luta estava longe de acabar, mas ela sentia que havia dado o primeiro passo em direção a algo muito maior. O pequeno ateliê foi crescendo, e com ele, as oportunidades. Maria começou a receber mais pedidos personalizados, e sua marca foi se espalhando pelo bairro. As clientes retornavam, e muitas delas indicavam suas roupas para outras. Era um ciclo que parecia estar finalmente se estabilizando, e para Maria, cada cliente satisfeita, cada feedback positivo, era uma validação do esforço que ela colocava em cada peça. Lucas, enquanto isso, crescia rápido. Quando ele não estava na escola, estava ajudando a mãe na loja, organizando as roupas ou brincando com os outros filhos dos clientes. Maria começou a perceber que ele, apesar de jovem, tinha algo especial dentro de si. Ele estava crescendo com confiança, com um espírito determinado, assim como ela. O futuro de Lucas era incerto, mas Maria sabia que ele estava sendo moldado de uma maneira que ela jamais imaginou possível. Era como se, aos poucos, sua vida estivesse finalmente se alinhando. Cada dificuldade, cada obstáculo parecia, de algum modo, ter valido a pena. Maria não queria mais viver no medo ou na incerteza. Ela havia encontrado sua força e estava disposta a continuar lutando por ela mesma e por Lucas. Sua loja, sua marca, suas roupas, tudo era um reflexo de sua jornada. Ela havia dado asas ao seu sonho e agora, mais do que nunca, sabia que estava pronta para voar ainda mais alto. O segundo ano foi um divisor de águas para Maria Helena. Sua loja, que antes era um pequeno refúgio, agora se tornava uma marca reconhecida no bairro. Ela havia superado as dificuldades iniciais, e o sucesso foi crescendo de forma constante, como uma planta que, após tempos de seca, finalmente começa a florescer. As mulheres que entravam na loja não apenas se apaixonavam pelas roupas, mas sentiam que ali havia algo mais. Maria não vendia apenas vestuário. Ela vendia confiança, liberdade e a promessa de que todas as mulheres, independentemente de sua história, poderiam se reerguer e conquistar seus próprios sonhos. E aos poucos o nome Maria Helena, moda que abraça, se espalhou. O boca a boca trouxe novas clientes e as indicações começaram a aparecer. Maria passou a trabalhar mais do que nunca, mas agora sua jornada parecia mais clara. Ela sabia para onde estava indo. No entanto, a vida, como sempre, a desafiava a ir ainda mais longe. Quando a oportunidade de abrir uma segunda loja apareceu, Maria sabia que não poderia deixar passar. A proposta vinha de um shopping no bairro nobre da cidade, um local que nunca havia imaginado atingir. Era um risco enorme. Ela teria que investir tudo o que havia conquistado, ainda que fosse um caminho desconhecido. Mas Maria não hesitou. Ela sabia que estava pronta. Já havia criado algo sólido com sua primeira loja e acreditava que aquele era o momento para crescer. A abertura da segunda loja foi um evento grandioso. Enquanto a primeira loja ainda era simples e acolhedora, a nova loja possuía um toque de sofisticação que combinava com a proposta da marca, mas sem perder a essência de acolhimento que Maria sempre desejou transmitir. O design das peças também mudou um pouco, trazendo para as clientes algo mais ousado, sem perder a identidade da moda que abraça. Maria sabia que não poderia se afastar de suas raízes,
mas também queria expandir sua visão. E a nova loja foi a primeira prova de que ela estava no caminho certo. Foi uma noite de inauguração, marcada por risos, luzes suaves e o cheiro inconfundível de roupas novas. Dona Zefa estava ali, como sempre, como a primeira pessoa a apoiar Maria quando tudo parecia perdido. Ela observava com um sorriso sereno, como se soubesse o destino grandioso de Maria, como se tivesse previsto aquele momento desde o início. Ela sempre acreditou nela, mesmo quando Maria duvidava de si mesma. Lucas, que já tinha 10 anos, também estava ali. Ele ajudava, com a empolgação própria de uma criança que via a mãe conquistando o impossível. Ele corria pela loja, ajudava a entregar as peças para as clientes e, com sua energia, trazia uma alegria que iluminava o ambiente. Ele estava crescendo com uma confiança que Maria nunca teve na sua idade, e ela sabia que, de algum modo, ele seria a pessoa que, no futuro, continuaria o legado dela. Mas as mudanças não se limitavam ao mundo dos negócios. Maria também havia começado a expandir seus horizontes. Ela começou a ser convidada para dar palestras motivacionais, principalmente para mulheres que estavam em situação semelhante à sua, mulheres que, por algum motivo, haviam perdido a esperança de um dia recomeçar. Maria sabia como era difícil sair do fundo do poço, mas ela também sabia o quanto era possível se reerguer quando a vontade de mudar é maior que o medo. As palestras eram momentos de profunda emoção. As mulheres que se sentavam na plateia, ouvindo sua história de vida, viam nela uma mulher comum, alguém que também passou por momentos difíceis, mas que decidiu não ser definida pelas circunstâncias. Maria não falava apenas sobre moda, ela falava sobre coragem, sobre a força que reside em cada mulher, sobre a capacidade que todas têm de se reinventar. Cada palavra que ela dizia parecia tocar o coração de alguém na plateia, e isso a motivava ainda mais a continuar. Ela queria que todas as mulheres que a ouvissem soubessem que não estavam sozinhas. Com o tempo, a marca Maria Helena, Moda que Abraça, não era mais apenas uma loja de roupas. Ela se tornava uma referência de moda inclusiva, um movimento que transcendia a simples venda de produtos. Maria estava criando uma comunidade de mulheres que acreditavam nas mesmas coisas que ela. Que a verdadeira beleza vem de dentro, que a confiança é a chave para o sucesso e que a solidariedade e o apoio mútuo fazem toda a diferença. E foi com esse espírito que a marca começou a expandir para outras cidades. A cada nova loja que se abria, a cada novo mercado que ela conquistava, Maria sentia a força de seu sonho se espalhando. Não era mais apenas sobre vender roupas, era sobre criar um impacto positivo, sobre fazer com que mulheres em todo o país soubessem que elas também poderiam ser protagonistas da própria história. Elas também poderiam ter o poder de recomeçar, de transformar suas vidas. Mas, como em toda jornada, havia sempre desafios a serem enfrentados. No caminho de Maria, as portas começaram a se abrir, mas também surgiram novas responsabilidades. A equipe da loja cresceu, e Maria precisou aprender a delegar mais, a confiar nos outros para ajudá-la a manter a qualidade e o espírito da marca. Ela sabia que precisava de uma equipe comprometida, e foi assim que começou a formar uma rede de mulheres que, como ela, eram mães lutadoras e determinadas. Ela contratou muitas mães solo, dando-lhes a oportunidade de crescerem ao lado dela, como ela mesma crescera com Dona Zefa. A marca se tornou um reflexo de sua própria história, uma história que inspirava não apenas suas funcionárias, mas também suas clientes. Elas viam em Maria um exemplo de superação, e ela sabia que esse era seu maior legado. O que ela havia construído era mais do que uma empresa. Era um movimento de transformação, onde mulheres podiam se sentir fortes, bonitas e capazes de conquistar o que quisessem. E enquanto tudo isso acontecia, Maria não podia deixar de pensar em Lucas. Ele já não era mais aquele menininho que brincava ao seu lado na loja. Ele estava crescendo rápido, e ela sentia o orgulho bater forte em seu peito ao ver o jovem que se tornava. Lucas começava a estudar administração, e Maria, com um sorriso de satisfação, sabia que um dia ele assumiria a presidência da empresa. Ele seria a continuidade do que ela começara,
e ela sabia que ele levaria adiante o legado de coragem e perseverança. Naquele momento, olhando para a loja cheia de clientes satisfeitas e para Lucas, que olhava para ela com o brilho nos olhos, Maria sentiu que havia finalmente cumprido sua missão. Ela não só recomeçou sua vida, como agora estava criando algo grandioso para o futuro. Maria Helena havia se tornado, sem saber, um símbolo de força e resiliência. E a jornada dela estava apenas começando. Maria estava voltando para casa após um longo dia de trabalho. Ela caminhava pelas ruas da cidade, o vento gelado da tarde batendo suavemente em seu rosto, tentando clarear a mente após mais uma semana cheia de desafios e decisões. O movimento das pessoas ao seu redor parecia suave, como se a cidade fosse apenas uma moldura tranquila em sua vida agitada. Mas, de repente, algo a fez parar. Um homem estava sentado na calçada, encurvado, com um chapéu virado de cabeça para baixo à sua frente, buscando conseguir alguma ajuda. Era mais um daqueles que ela via todos os dias, pessoas que, por algum motivo, estavam à margem da sociedade, buscando uma moeda, um pedaço de pão. Mas, ao olhar para ele, uma sensação estranha tomou conta de Maria. Ela parou sem querer, como se algo no ar tivesse a feito fixar o olhar naquele homem. Ele tinha os cabelos sujos, uma barba desgrenhada e sua roupa estava rasgada. Seus olhos estavam baixos, como se o peso da vida tivesse o consumido por completo. Ele levantou a cabeça lentamente, como se sentisse a presença dela. Foi aí que Maria o reconheceu. Era Ricardo, o homem que um dia foi seu marido, o pai de Lucas, mas que ela jamais imaginou encontrar daquela forma. O choque foi tão grande que Maria sentiu o coração acelerar, o peito apertar. Ela olhou para ele e por um momento não soube o que fazer. As lembranças vieram rápidas, como um filme que a atravessa em um segundo. O casamento, os sonhos compartilhados, a ilusão de um futuro perfeito que se desfez tão rapidamente. E agora ele estava ali, diante dela, com a aparência de quem havia perdido completamente o rumo da vida. Ele estava em uma situação de rua, pedindo esmolas, e Maria não sabia como lidar com aquilo. Ricardo olhou para ela com olhos cansados, como se por um momento não tivesse reconhecido quem a estava observando. Mas então seus olhos brilharam com um misto de surpresa e culpa, e ele murmurou com a voz rouca: "Maria, é você?" Aqueles dois simples palavras partiram algo dentro dela. Ele não parecia mais o homem que a havia deixado. Não parecia mais o Ricardo com quem ela havia sonhado construir uma vida. Ele estava marcado pela vida dura que havia levado, pela dependência e pelo abandono de si mesmo. O que restava dele era um homem quebrado, e aquilo a fez sentir um nó na garganta. Mas ao mesmo tempo, Maria sentiu uma raiva crescente. Como ele ousava aparecer assim depois de tudo o que havia feito? Como ele podia estar ali, implorando por ajuda, quando foi ele quem a deixou sozinha, grávida e desamparada? O que aconteceu com você? Ela não conseguiu esconder a dor que transbordou em sua voz, mas também havia uma pontada de raiva. Onde você estava? O que fez com tudo o que a gente tinha? Ricardo tentou se levantar, mas suas pernas pareciam fracas demais. Ele balançou a cabeça, como se as palavras escapassem dele. Seu olhar estava perdido, mas a dor em sua expressão era visível. Eu errei, Maria. Eu perdi tudo. Não sei nem por onde começar. Eu me afundei e não sabia como sair. Maria sentiu a vergonha dele, sentiu a humilhação que ele não tinha coragem de mostrar, mas não podia deixar de sentir uma indignação crescente. Ele havia destruído a vida deles, mas agora ele estava ali, se oferecendo como alguém em busca de perdão, de alguma forma de redenção. Ela respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções que se formava em seu peito. Não sabia se sentia pena, raiva ou frustração. Como ele tinha coragem de aparecer diante dela assim, depois de tudo o que ela passou? Depois de tê-la deixado grávida, sozinha, com um mundo de responsabilidades e dificuldades? Como ela poderia olhar para ele, ver aquela pessoa destruída e sentir qualquer coisa além de revolta? Mas algo, talvez a humanidade dentro de si, a fez se aproximar dele.
Talvez fosse o fato de ele ser ainda o pai de seu filho. Maria olhou para ele com mais clareza, e a raiva foi se transformando lentamente em uma forma de compreensão que ela não queria ter. Eu não sei o que você quer que eu faça, Ricardo, ela disse, com a voz mais calma, mais cheia de dor. Mas você tem que buscar ajuda. Isso não é vida. Nem para você, nem para Lucas, nem para mim. Não importa o que aconteceu entre nós. Você é o pai do meu filho, e ele tem o direito de saber que você está lutando para se reerguer. Ricardo olhou para ela com uma mistura de gratidão e vergonha. Ele sabia que aquilo era tudo o que ela poderia oferecer. Ele sabia que não merecia nada mais. E talvez fosse isso que mais o atingia. Ele havia destruído tudo, incluindo qualquer esperança de um dia ser o homem que Maria esperava que fosse. Eu vou tentar. Eu preciso de ajuda, Maria. Eu sei que não mereço, mas eu preciso. Maria olhou para ele por um momento, o vento suave movendo seus cabelos. As palavras estavam presas em sua garganta, mas ela sabia o que precisava fazer. Ela se afastou lentamente, sem dizer mais nada. Não era o momento de procurar um final feliz. Não havia espaço para isso. Ela tinha feito o que podia, mas agora ele precisaria lutar sozinho. Ela precisava de tempo para processar o que estava acontecendo, para encontrar uma maneira de lidar com a dor de vê-lo naquela situação. Ela se virou para ir embora, sentindo os olhos de Ricardo em suas costas. Não sabia o que o futuro traria, mas uma coisa era certa. Ele estava mais perdido do que nunca, e o caminho para a recuperação seria longo e cheio de obstáculos. E talvez Maria ainda tivesse um longo caminho pela frente. Não só para ajudá-lo, mas para finalmente deixar o passado no passado e se concentrar no futuro que ela estava construindo com tanto esforço. Ela olhou para o horizonte, respirou fundo e, com a sensação de que algo dentro dela havia se quebrado mais uma vez, continuou sua caminhada. E a vida, como sempre, seguiria em frente. Uma semana se passou e o som do telefone cortou a tranquilidade da manhã. Um toque agudo que fez Maria saltar do sofá onde descansava, com os olhos ainda pesados de um sono interrompido pela rotina. Era uma daquelas manhãs preguiçosas de inverno, em que o ar fresco e gelado parecia parar o tempo por um instante. Ela olhou o visor e, ao ver o número desconhecido, hesitou antes de atender. Maria Helena. A voz do outro lado da linha era grave e carregada de uma tristeza que logo atingiu o fundo do seu coração. Aqui é o hospital. Nós temos informações sobre Ricardo. Ele está aqui em uma situação muito grave. O nome de Ricardo, seu ex-marido, parecia reverberar em seus ouvidos. Maria ficou imóvel, paralisada, como se um peso invisível tivesse caído sobre seus ombros. Ricardo? O homem que a havia deixado quando ela estava grávida de Lucas, que havia desaparecido sem deixar rastros e que agora estava ligado a ela por algo que ela jamais imaginou. O hospital informou que ele estava em situação de rua, doente e viciado, com a saúde deteriorada por anos de negligência. Ele havia sido encontrado desorientado e foi levado para atendimento médico. Maria sentiu uma onda de emoções confusas, um turbilhão de sentimentos contraditórios. Raiva, tristeza, compaixão, dúvida, tudo se misturava dentro dela. Como poderia ajudar alguém que a abandonara de forma tão cruel? Ainda assim, algo dentro de Maria a movia. Talvez fosse o fato de ela ter sido mãe, de saber o que significava dar e receber, mesmo quando as pessoas falham. Talvez fosse a parte dela que, de alguma maneira, ainda amava o homem que um dia foi o pai de seu filho. Ou talvez fosse apenas a necessidade de resolver algo que ficou sem resposta por tanto tempo. Ela não sabia exatamente o que fazer, mas sabia que precisava vê-lo. Sabia que, apesar de tudo o que havia vivido, o perdão começava com uma ação. Mesmo que ela não tivesse a resposta para o que sentiria ao vê-lo, ela precisava fazer o que sua alma mandava. Quando chegou ao hospital, o impacto foi maior do que imaginara. Ricardo estava irreconhecível, com a pele pálida e os olhos perdidos, como se ele fosse um fantasma da pessoa que ela um dia conheceu. Ele estava muito mais magro. Seu corpo parecia frágil e descompassado, como se os anos de abuso tivessem o destruído. O homem que ela amou, que a deixou,
estava ali, diante dela, em um estado de completa derrocada. Maria ficou parada por um momento na porta do quarto, olhando para ele. A visão a fez sentir uma dor profunda. Ele parecia um estranho, mas ainda havia algo que a conectava a ele. Talvez fosse a maneira como ele se enrolava nos lençóis, ou os leves resquícios de familiaridade que ainda se mantinham em seus traços. Ela nunca imaginou que fosse encontrar aquele homem assim, naquele estado. Ricardo. Sua voz falhou ao pronunciar seu nome. Ela nunca pensou que o veria daquela maneira. Não sabia como agir, o que dizer, mas algo lhe dizia que ela não poderia deixá-lo ali, sozinho. Ele olhou para ela com uma expressão distante, confusa, como se não soubesse bem onde estava ou quem era. Por um momento, Maria não teve palavras. O que ela poderia dizer? Como poderia explicar o que acontecera entre eles? Como poderia enfrentar esse homem, que a havia deixado sozinha e abandonada no momento mais crucial de sua vida? Você me abandonou, Ricardo. As palavras saíram de forma mais dura do que ela imaginava. Havia raiva, mas também havia uma tristeza que ela não conseguia esconder. Ela havia esperado por tanto tempo, esperando que ele voltasse, que ele se importasse. Mas agora ele estava ali, frágil e perdido. Como pôde fazer isso? Ricardo olhou para ela, e por um instante parecia que ele ainda reconhecia a dor que causou. Mas sua voz era baixa e cheia de arrependimento. Maria, me perdoa. Eu não sei o que aconteceu. Eu só perdi o controle. Eu não sabia o que fazer. Aquelas palavras ecoaram no fundo do peito de Maria. Uma mistura de mágoa e compaixão que ela não sabia que ainda sentia por ele. Ele estava tentando, mas, ao mesmo tempo, não sabia como explicar o que aconteceu. Ela sabia que ele estava destruído, mas não podia permitir que isso apagasse o que ele fez. O quanto ele a deixou sozinha. Ainda assim, ela sentiu que precisava ajudar. Não por ele, mas por si mesma, por Lucas, por tudo o que ela havia construído e superado. O perdão, ela sabia, não significava esquecer, mas deixar ir, dar a si mesma a paz que ela merecia. E talvez ela pudesse ajudá-lo, como uma forma de fechar o ciclo que havia ficado em aberto por tantos anos. Nos dias seguintes, Maria procurou saber mais sobre o tratamento que Ricardo poderia receber. Ela entrou em contato com assistentes sociais, com centros de reabilitação, disposta a ajudar. O processo não seria fácil. Ele teria que passar por um longo processo de recuperação, reabilitação e terapia. E talvez ele nunca se tornasse quem ele poderia ter sido, mas Maria sabia que ela precisava tentar. Não por ele, mas por Lucas, por si mesma. Ricardo começou a passar por tratamento, mas aos poucos, Maria começou a entender que o verdadeiro processo de cura era muito mais doloroso do que ela imaginava. Era um processo de perdão, não só para ele, mas também para ela mesma. Era necessário que ela superasse a dor do abandono, que aprendesse a lidar com as cicatrizes que ainda permaneciam em seu coração. Quando Lucas conheceu o pai biológico pela primeira vez, os sentimentos conflitantes tomaram conta do garoto. Ele o olhava com desconfiança. Não sabia o que pensar sobre aquele homem que, em sua vida, sempre foi uma sombra distante. Ele não sabia como se sentir em relação a Ricardo, e isso gerou um conflito dentro dele. Maria sabia que era necessário que eles se reconciliassem de alguma forma, mas sabia que isso não seria um processo rápido. A partir daquele momento, Maria e Ricardo começaram a atravessar um caminho de reconstrução, ainda que em direções diferentes. Ela o ajudava com muita cautela, enquanto ele iniciava o processo doloroso de recuperação. O processo de perdão não era linear, e as recaídas eram difíceis, mas Maria estava determinada. Ela sabia que, ao ajudá-lo, estava ajudando a si mesma. Era doloroso, mas necessário. A história de Maria e Ricardo não havia acabado ali. Havia mais a ser resolvido, mais a ser entendido. E talvez algum dia eles chegariam ao ponto de verdadeira reconciliação. Mas, por enquanto, o que importava era que ela estava pela primeira vez pronta para enfrentar seu passado. E com isso continuar sua jornada de transformação, de perdão
e de crescimento. O processo de recuperação de Ricardo não foi fácil, nem rápido, mas Maria não desistiu dele. Ela sabia que o caminho seria árduo, mas algo dentro de si lhe dizia que essa história precisava ter uma conclusão, mesmo que não fosse perfeita. À medida que ele avançava no tratamento, Maria sentia que estava também se curando, pouco a pouco, das feridas antigas. O perdão que antes parecia uma montanha intransponível, agora se mostrava possível, e ela o concedia não apenas a Ricardo, mas a si mesma. Cada dia que ela o via lutar pela própria recuperação, ela se sentia mais aliviada. Lucas, por sua vez, também lidava com o seu próprio processo. Ele estava começando a entender que a vida, por mais difícil que fosse, não era sobre o que acontecia com você, mas sobre como você escolhia reagir a isso. Ele ainda sentia raiva de Ricardo, ainda se perguntava por que ele havia sido tão ausente. Mas lentamente, começou a ver o pai com outros olhos. Não os olhos de um homem que o abandonou, mas os olhos de alguém que, embora tivesse falhado, ainda tinha a capacidade de mudar. E isso para Lucas era algo novo e, de certa forma, admirável. Maria sempre acreditou que a maior lição que poderia passar para seu filho era a de que as pessoas podiam se reinventar, se reconstruir. Ela já havia feito isso tantas vezes em sua própria vida. Quando viu Lucas lidando com as emoções conflitantes em relação ao pai, percebeu que essa era a última grande lição que ela poderia lhe ensinar. Que o perdão não era sobre esquecer o passado, mas sobre entender que ninguém é perfeito e que todos têm a capacidade de mudar, se estiverem dispostos a lutar por isso. Enquanto tudo isso acontecia, a vida de Maria continuava a avançar. Ela havia alcançado muito mais do que imaginava, e o império que começara a construir estava se solidificando de maneira impressionante. Sua marca, Maria Helena, moda que abraça, havia se tornado um fenômeno nacional. As lojas que antes estavam confinadas a uma cidade, agora começavam a se espalhar pelo país. Ela não tinha ideia de quão longe sua marca chegaria, mas em seu coração sabia que o que ela estava criando era mais do que roupas. Ela estava criando uma mudança, um espaço onde as mulheres podiam sentir-se confiantes, poderosas e, acima de tudo, acolhidas. Quando Lucas completou 18 anos, Maria se viu diante de um marco não apenas para ele, mas para ela mesma. O garoto que ela teve sozinha, que a acompanhou em sua jornada de luta, estava agora prestes a seguir seu próprio caminho. Ele se formou com honras em administração. E Maria, com um orgulho imenso no coração, viu que ele estava mais do que pronto para assumir os próximos passos da empresa. Ele estava mais preparado do que ela imaginava. Ele não era mais o menininho que brincava no ateliê com suas peças de tecido. Ele agora estava pronto para liderar, e Maria sabia que, com ele ao seu lado, seu império se expandiria ainda mais. Ricardo, por sua vez, começou a se envolver mais na comunidade. Depois de meses de recuperação e terapia, ele começou a sentir uma responsabilidade de retribuir de alguma forma. Ele se voluntariou em um centro de apoio para dependentes, onde passou a ajudar pessoas que, assim como ele, haviam perdido o rumo. Maria sempre soubera que ele tinha uma grande capacidade de ajudar os outros, se encontrasse o caminho certo. E agora, ela via isso acontecer diante de seus olhos. Ela não sabia o que o futuro reservava para eles, mas o que importava era que Ricardo estava tentando, e isso era o suficiente para ela. O tempo passou, e as coisas começaram a se encaixar de uma forma que Maria nunca imaginou. Sua marca estava crescendo, mas também havia algo mais. Ela agora podia se permitir viver uma vida mais tranquila, mais equilibrada. Ela começava a perceber que, para alcançar todo o sucesso que sempre sonhou, precisava também cuidar de si mesma e das pessoas ao seu redor. Ela precisava de apoio, de amor, de momentos de paz. Foi em um evento da empresa, quando Maria foi convidada a dar uma palestra motivacional sobre sua trajetória, que ela conheceu Paulo. Ele era um cliente fiel, viúvo, e sempre passava pela loja, comentando sobre as coleções e a filosofia por trás da marca. Ele estava ali à frente de uma plateia de mulheres inspiradas por Maria, quando seus olhares se cruzaram. Havia algo nela que o atraía, algo genuíno, que ia além da empresária que ela se tornara. Era a mulher,
a mãe, a guerreira que ele via em cada palavra que ela dizia. Maria também sentiu algo diferente. Não era apenas o charme de Paulo, mas algo mais profundo, como se ele fosse uma presença tranquilizadora em sua vida. Nos meses que se seguiram, Maria e Paulo começaram a se aproximar. Eles compartilharam conversas profundas sobre a vida, sobre as perdas, sobre os sonhos que ainda estavam por vir. Maria se permitiu sentir de novo, se abrir para a ideia de que, talvez, um novo capítulo estivesse começando em sua vida. O amor, ela sabia, nunca deveria ser uma prioridade quando se trata de reconstrução pessoal, mas também sabia que a felicidade, o amor verdadeiro, poderia ser uma parte importante da sua jornada. E Paulo a fazia sentir que ela merecia isso, merecia ser amada novamente. Quando o momento chegou e Maria foi chamada para receber o prêmio de empresária do ano, ela estava em um palco, diante de centenas de pessoas que a aplaudiam. Mas a verdadeira felicidade veio ao olhar para a plateia e ver Lucas sentado na primeira fila, com os olhos brilhando de orgulho, e Paulo ao seu lado, sorrindo para ela. Ali naquele momento, Maria soube que todas as lutas, todas as noites sem dormir, haviam valido a pena. Ela havia se reinventado, e com isso, tinha criado um império. Mas, mais importante, ela havia reconstruído sua vida de uma maneira que era mais do que sucesso material. Era uma vida cheia de amor, reconciliação e, acima de tudo, coragem. O ciclo que ela pensou que estava fechado, na verdade, estava apenas começando a se completar. Maria finalmente havia encontrado a paz, a realização e o amor que sempre procurou. E ao olhar para sua família, ela soube que seu legado seria não apenas de sucesso empresarial, mas também de resiliência, de transformação e de um amor que atravessa qualquer obstáculo. Ela se permitiu finalmente viver o futuro que sempre mereceu. E assim, com a certeza de que sua jornada era única e de que a vida lhe reservava ainda mais surpresas, Maria Helena sorriu para o futuro e dessa vez estava pronta para tudo. A cerimônia do prêmio de empresária do ano foi o ponto culminante de uma jornada que parecia impossível quando Maria começou sua trajetória. Ao receber o prêmio, com o coração disparado e os olhos marejados, ela não podia deixar de lembrar do início, do apartamento vazio, da dor de ser abandonada, das noites solitárias com Lucas, dos dias em que tudo parecia ruir. Ela olhou para o palco lotado, para os rostos que a aplaudiam, mas sua mente estava voltada para o seu passado, para aquela mulher assustada que um dia quase desistiu, mas que, contra todas as probabilidades, se reergueu. O palco, com as luzes brilhantes, as câmeras e os olhares de admiração, de alguma forma, não a intimidaram. Em vez disso, Maria sentiu uma paz inexplicável. Ela sabia que, de alguma forma, tudo o que ela havia vivido a preparou para aquele momento. E ao olhar para Lucas, sentado na primeira fila, seu filho, que agora era um jovem adulto com uma força interna que ela tanto admirava, Maria sentiu que o futuro deles e de sua empresa estava nas mãos dele. Ela sabia que a marca Maria Helena, moda que abraça, iria muito além do que ela jamais imaginou, mas ela também sabia que a verdadeira missão não estava apenas em construir algo grande, mas em fazer a diferença na vida das pessoas. Com o troféu nas mãos, Maria fez seu discurso. Suas palavras eram simples, mas profundas, como sempre foram. Ela falou sobre resiliência, sobre superação, sobre as mulheres que lutam todos os dias, que muitas vezes se veem à beira do abismo, mas que com coragem encontram forças para continuar. Ela falou sobre a importância de recomeçar, de dar o primeiro passo, mesmo quando o futuro parece incerto. E falou com orgulho sobre a jornada de ser mãe, de ser mulher, de ser humana. Maria encerrou seu discurso com uma frase que parecia resumir tudo o que ela havia vivido. Recomeços são possíveis. Não importa o que você perdeu, o que deixou para trás. O que importa é o que você ainda pode conquistar, com fé e coragem. As palavras ecoaram pelo salão, e o silêncio que se seguiu foi de reflexão, de identificação. Ela sabia que, em algum lugar, alguém estava ouvindo e pensando: eu também posso recomeçar. E no fundo, Maria sabia que isso era o mais importante. Sua jornada
não era apenas sobre ela. Era sobre inspirar outras pessoas a se levantarem, a acreditarem que a vida pode sempre começar de novo, em qualquer fase. A festa que se seguiu foi cheia de alegria e comemorações. Lucas, com um sorriso de orgulho estampado no rosto, foi um dos primeiros a parabenizá-la. E Maria o abraçou com força. Ele já estava pronto para assumir seu lugar na empresa, e ela sabia que ele faria isso com sabedoria e dedicação. Ele estava pronto para ir além, para levar a marca ainda mais longe. E Maria se sentiu tranquila, porque sabia que havia cumprido sua missão. Naquela noite, enquanto ela e Paulo caminhavam para a saída, ele pegou sua mão e a olhou nos olhos. Maria sentiu um calor no peito. Não era apenas a admiração de alguém que a via como empresária, mas o carinho genuíno, o respeito profundo que Paulo tinha por ela. O que começou com uma amizade, com conversas durante os eventos, agora se transformava em algo mais, algo sólido e verdadeiro. Ela sabia que ele era o parceiro que ela merecia, alguém que a compreendia, que respeitava sua jornada e queria estar ao seu lado, não por quem ela era no palco, mas por quem ela era no cotidiano. No carro, a viagem de volta para casa foi silenciosa, mas confortável. Maria olhou pela janela e sentiu uma sensação de paz invadir seu coração. Ela havia superado o passado e agora estava pronta para o próximo capítulo de sua vida. O futuro, que antes parecia nebuloso e incerto, agora se abria diante dela com um horizonte claro. Ela já não tinha medo de olhar para o amanhã, porque sabia que a vida estava nas suas mãos. Meses depois, enquanto Maria fazia planos para expandir a marca para outros países, ela se lembrou de uma conversa que teve com Dona Zefa, anos atrás, quando tudo parecia perdido. Dona Zefa, com sua sabedoria tranquila, lhe dissera algo que ela nunca esqueceu. Filha, a vida vai te dar muitos desafios, mas você tem tudo o que precisa dentro de si. Só precisa acreditar. Maria sorriu ao lembrar disso, porque agora, mais do que nunca, ela sabia exatamente o que isso significava. Ela havia acreditado, mesmo quando tudo parecia impossível. E com isso, ela não apenas havia reconstruído sua vida, mas também havia criado um legado, um império, que agora representava mais do que moda. Representava transformação, empoderamento e, acima de tudo, a prova viva de que qualquer recomeço é possível. Quando Maria olha para Lucas, agora com 22 anos, trabalhando lado a lado com ela sente que sua missão como mãe foi cumprida. Ela o ensinou a ser forte, a lutar pelo que acredita, e agora ele estava preparado para assumir o que ela começara. E a jornada deles continuaria, mas com uma diferença fundamental. Eles agora caminhavam juntos. E ao olhar para Paulo, seu parceiro, ela sorriu, reconhecendo que o amor também havia encontrado seu lugar, de uma forma serena e verdadeira. Ela não precisaria mais lutar sozinha. Juntos, eles iriam enfrentar o que viesse pela frente. O ciclo de Maria Helena se fechava, mas ela sabia que, assim como a vida, tudo estava sempre em constante transformação. E no fim, ela havia se tornado a mulher que sempre sonhou ser. Uma mulher forte, realizada e pronta para o que mais o futuro tinha a oferecer. E assim Maria Helena sorriu, sabendo que seus maiores desafios haviam sido superados, mas que o melhor ainda estava por vir.